E o torcedor do Galo nessa expectativa pela contratação de reforços para a equipe no ano em que tem a volta do técnico Cuca e já estamos já a menos de uma semana do início das atividades da equipe profissional. A apresentação dos atletas vai acontecer no dia 9 pela manhã, mas um dia antes, Cuca já estará trabalhando com seus auxiliares e todo o departamento de futebol do Atlético. O treinador, logicamente, conversando diariamente com o Vitor, com o pessoal do Siga, em busca de reforços, de nomes interessantes no mercado, principalmente de atacantes. Muitos nomes já foram comentados, mas cada um tem a sua dificuldade, principalmente os altos valores que estão sendo aplicados, né, no mercado do futebol brasileiro. Já olhamos, por exemplo, o Soteldo. O Santos quer a permanência dele para liberar só por mais de 5 milhões de dólares. Tem a questão de 2 atletas do Atlético Paranaense. Canóbio, principalmente, agrada bastante ao Cuca. É um jogador que ele trabalhou em 2024. Coelho também, mas o Atlético Paranaense pedindo valores elevados. Tem o Rony, do Palmeiras, perdeu espaço, poderia ser um jogador aí no mercado. A princípio, o jogador espera propostas de fora do país. Se elas não vierem, pode até permanecer no Palmeiras, mas dificilmente iria para outro clube. Júnior Santos, uma mesma situação, né? No ano passado acabou perdendo espaço no segundo semestre, mas o Botafogo agora, ele negociou titulares importantes, entre eles o Luiz Henrique, que tem características ali de atacante de velocidade, assim como o Júnior Santos deve permanecer no atual campeão brasileiro. Então o Galo monitorando, buscando alternativas, principalmente para o setor de ataque. O técnico Cuca, ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo e destacou que foi um pedido dele, um contrato de 2 anos para a diretoria do Atlético. O Cuca quer tirar esse estigma na carreira de que abandona os trabalhos, que não completa, né, o contrato, não vai até o fim de contrato nos últimos, por exemplo, no Galo, em 2021, ele foi campeão brasileiro da Copa do Brasil e mesmo no final do ano, ele mesmo pediu para deixar o Atlético. No Atlético Paranaense agora, nesse ano de 2024, também não terminou o seu vínculo e no meio da temporada deixou o Furacão. Mas ele quer fazer diferente no clube que ele mais se identificou durante a carreira e que teve um período maior, quando chegou em 2011, no segundo semestre, mas ficou até o fim de 2013, quando foi campeão da Copa Libertadores da América. O zagueiro Maurício Lemos, que já teve possibilidade de deixar o Atlético no meio do ano de 2024 e por uma opção dele, não deixou o clube nem para o São Paulo e nem para o Vasco da Gama. Ele está na mira de novo do Cruz Maltino. O Vasco já sondou a situação de Maurício Lemos e, como ele não está nos planos para esta temporada de 2025, a tendência é que dessa vez ele deixe mesmo o Atlético. Para falar do Galo, o Atlético se movimentando no mercado, mas com silêncio absoluto. E a massa vai ficando curiosa, não é isso, Claudão? Um abraço, boa noite. É isso, um abraço a você também, aos amigos do Bastidores desta noite. O Atlético no mercado, mas com muito silêncio até agora. O torcedor já começa a ficar ansioso, assim como já esteve, né, quando o Galo não anunciava técnico. Agora para reforços, mas como o Cuca foi anunciado ali nos últimos dias do ano, agora em contato com a diretoria de futebol, com o Siga, para analisar muito bem o mercado, né? O que o Atlético pode fazer. O Galo não deve ter aí grandes investimentos. É verdade que um atacante para substituir o Paulinho é uma prioridade, e aí atacante para ser titular, para ser decisivo, como em entrevista recente comentou o Rubens Menin, principal acionista da SAF do Galo, aí o Atlético vai ter que ir ao mercado mesmo, porque atacante tem um custo mais elevado. Por enquanto, nenhuma situação definida com relação a essa posição mais carente do Galo. A gente sabe que lateral direita também o Atlético tem essa carência com a saída do Mariano, e outras posições aí vai depender muito de oportunidades no mercado para o Galo. Mas atacante não deve ser apenas um, né? Pelo menos 2 jogadores, porque o Atlético teve aí ausências, as saídas de atletas nesta função, principalmente o Paulinho. O Galo, com algumas situações, né? A gente falava do Soteldo.
o Santos tem interesse aí de permanência dele. Júnior Santos, jogador também que agrada, né, o técnico Cuca ao Atlético, mas com as saídas de atletas do Botafogo, por último Luiz Henrique, vai ser muito difícil tirar o Júnior Santos do Botafogo neste momento. Tem outros nomes, né, de jogadores lá do Atlético Paranaense que já foram abordados, falados, Coelho e também o Canóbio. São atletas que estão com preços elevados, pelo que a gente observou também aí no mercado da bola. O Rony do Palmeiras é um outro jogador que perdeu espaço aí nessa reta final da última temporada. Pelo que a gente pôde apurar hoje, esse jogador tem interesse mesmo, está esperando uma proposta vinda do exterior, de fora do país. E por isso dificilmente vai deixar o Palmeiras para jogar num concorrente como o Galo. Nos últimos dias, fazendo atividades também. Hoje o atleta profissional, principalmente alguns dias ele tira ali para um descanso completo, mas principalmente mais próximo do retorno às atividades, e no caso do Galo falta uma semana, o Hulk vai puxando a fila, vai chamando a turma, e muitos atletas não perdem essa condição física para retornarem na pré-temporada e sofrerem menos, né? Porque se para completo, fica muito difícil acompanhar aquelas atividades puxadas da pré-temporada. Bom, Rezende, sobre o Maurício Lemos ter despertado o interesse do Vasco e o Cruz Maltino, que segue de olho no zagueiro atleticano. Tem alguma novidade sobre essa negociação, sobre essa transferência, Cláudio? O zagueiro uruguaio Maurício Lemos, ele tem contrato com o Atlético até o fim do ano de 2025, mas desde o meio do ano passado, ele vem despertando aí interesse de alguns clubes aqui do futebol brasileiro. O torcedor do Galo vai se lembrar, o São Paulo veio, tentou a contratação, até entrou em acordo com o Atlético, mas o jogador não quis. Com o Vasco foi a mesma coisa, no meio do ano. Agora a informação dos nossos colegas que estão no Rio de Janeiro, inclusive o Guilherme Abraão, que é o correspondente do itatiaesporte.com.br, nos procurava hoje, no final da tarde, dizendo, olha, o Vasco também está de novo interessado no Maurício Lemos. Nós estamos aguardando, o Atlético não fala muito em negociações, mas é um jogador que deve deixar o clube, um jogador que no meio do ano passado, né, já pela situação que não vinha sendo titular, o Atlético trouxe outros zagueiros, né, no meio do ano, o Alonso e o Lianco chegaram, então a tendência é de uma saída para o Maurício Lemos, e de novo é o Vasco quem está demonstrando interesse. É isso aí, torcedor atleticano. O técnico Cuca trabalha junto com a diretoria do Atlético para contratar atacantes após a saída do Paulinho, confirmada para o Palmeiras. O Atlético busca um jogador que chegue para ser titular da equipe, com status de grande jogador. Tem algumas possibilidades aí no mercado, mas o mercado está muito inflacionado. Está muito alto os valores pedidos pelos clubes. O Galo tem o interesse em Canóbio e também Coelho do Atlético Paranaense, mas os altos valores pedidos pela equipe do Paraná dificultam a negociação. Júnior Santos, que estava encostado no Botafogo, né? Estava na reserva, surgiu aí o Palmeiras e também o Atlético Mineiro interessado na contratação do jogador, mas ele deve permanecer na equipe carioca por conta da saída de Luiz Henrique, confirmada para o Lyon da França. Então o Botafogo deve utilizar mais o Júnior Santos nessa temporada, o que vai dificultar uma negociação do Atlético com o jogador. Soteldo, que o técnico Cuca pediu à diretoria do Atlético para negociar com o jogador e trazê-lo para o Galo. Mas o Santos, com o novo técnico lá da equipe paulista, né, o Pedro Caixinha, ele quer trabalhar com o Soteldo nessa temporada, o que pode dificultar também aí uma negociação com o Atlético. O jogador estava emprestado ao Grêmio, o Grêmio também queria a permanência do jogador, mas o Santos pegou ele de volta e deve permanecer com o jogador, não deve negociá-lo. E quanto a isso, o Atlético fica sem opções, né, viáveis para poder contratar. Também teria a opção de Rony no Palmeiras, mas também altos valores também dificulta a negociação.
E no Galo tem a saída aí que pode confirmar uma saída do clube, né? Um zagueiro Maurício Lemos, que já teve seu nome ventilado no São Paulo e no Vasco. Agora o Vasco volta de novo à tona para contratar o zagueiro.